Olá, tudo bem? Aqui é Juraci Almeida e hoje eu quero falar com você sobre as tabelas fatos. Essa estrutura tão importante quanto as tabelas de dimensões, mas uma estrutura que tem um papel diferente dentro de um BI. E é uma estrutura que complementa, né, que em conjunto com as dimensões constrói o conceito que o BI traz como resultado, certo? Então, nesse vídeo eu vou querer que você consiga entender o que é uma tabela fato, algumas de suas características, vou te apresentar um exemplo e você, a partir desse momento, você saiba reconhecer uma tabela fato. Quando você visualizar, você estiver participando de um projeto de BI, você que está iniciando na área de BI, você ouvir essa palavra, aqui vai ser necessário criar uma tabela fato. Você saiba o que dados essa estrutura deve ter dentro do seu BI. Certo. E as tabelas fatos, o que são? Né? São normalmente entidades que contêm o desempenho da organização. Isso dentro de uma estrutura de BI. E esse desempenho você consegue capturar através das métricas ou indicadores que estão armazenados nas tabelas fatos. É este o objetivo principal da tabela fato dentro de uma solução de BI. No vídeo que eu falei sobre as tabelas de dimensões, eu falei que as dimensões elas descrevem as métricas, os indicadores, elas vão descrever justamente esse desempenho da organização que está refletido ali naquela solução de Business Intelligence. E hoje, na tabela fato que eu estou te mostrando, você vai entender, quero que você guarde isso, que em uma tabela fato, o objetivo dela é guardar o desempenho da organização relativo a um determinado assunto, ou seja, ao assunto a qual aquele fato se refere. Eu sempre, quando eu vou apresentar um BI, eu vou conversar com um usuário que está conhecendo o que é um BI, como o BI vai ajudar na organização dele, eu sempre falo da seguinte forma, eu digo, olha, nós temos duas estruturas principais em um BI, temos as dimensões e as fatos. Pense que os fatos, as tabelas fatos, elas possuem as informações quantitativas. Você vai ter ali as métricas, os indicadores, e para você descrever o que essa métrica e esse indicador você tem a dimensão, ou seja, você tem um fato e você descreve esse fato sobre diferentes dimensões, através de diferentes perspectivas, ou seja, são os descritores que vão descrever esse fato. Então, é dessa maneira que, normalmente, eu apresento e passo, né, para o usuário ou para o gestor a ideia do que são essas duas estruturas e essa atividade, você que está na área de BI, que está iniciando ou quer entrar na área de BI, você vai ter que realizar quando você estiver prospectando junto com o seu cliente. Ele vai querer saber, sim, essas estruturas de BI são diferentes, me explique como é que funciona, e aí você vai ter que dizer, ó, nós temos essas tabelas fatos, temos as dimensões. Tudo bem que ele não vai ter um contato direto do que é, né, na tabela fato, isso normalmente você vai abstrair em uma camada de negócio ou de apresentação. Mas você vai precisar construir o BI, e na construção você vai precisar levantar os dados que participarão como indicadores e os dados que serão os descritores que estarão lá nas dimensões. Tudo bem? Então, voltando, o que eu quero que você entenda as tabelas fatos elas vão representar um fato ou um desempenho da organização relativo a um determinado assunto, representado através de métricas ou indicadores, ok? Então, é justamente o que você está vendo aí na sua tela que eu falei. É uma estrutura que guarda as métricas e indicadores no BI. Em um BI você tem tabelas fatos e são elas as responsáveis por armazenar essas métricas ou esses indicadores.
Quando você pensar em métricas e indicadores, você vai lembrar sempre de valores numéricos, quantitativos, valores de moeda, percentuais. Normalmente vão ser esses valores, ou valores agrupados. Você não vai ter, normalmente, em tabelas FATS, valores descritivos. Você não vai ter uma descrição, um campo que tem um valor textual descrevendo alguma coisa. Normalmente você tem isso nas dimensões. Nas FATS, normalmente você tem mais chaves, estrangeira, o unique key e as métricas, ok? Então, na tabela fato, você tem essas informações principais, que são as métricas e indicadores, para você ter ali representado o desempenho da organização. São dados sempre quantitativos, como eu já falei, e a tabela fato, ela normalmente ela é uma interseção entre as dimensões. Porque, veja, se eu tenho ali representado um fato, né, através de métricas e dimensões, ou através de métricas e indicadores, esse fato ele pode ser observado sobre diferentes dimensões. E essa observação sobre diferentes dimensões ela é uma interseção. Veja que eu tenho um valor de 10 mil produtos vendidos. Eu posso ver sobre a dimensão de quais são os tipos de produtos e, ao mesmo tempo, ver em que tempo esses 10 mil produtos foram vendidos, ou seja, são diferentes dimensões, porém, existe uma interseção, no caso aí, representada pela métrica, fazendo essa interseção entre essas diferentes dimensões, no caso, o tipo de produto e o tempo. Entendido? Outro aspecto importante é o grão da fato. Esse é um ponto muito importante. Vamos aqui, eu coloquei. Quando você escutar qual é a granularidade da fato, você tem que pensar na questão relativa ao detalhamento daquela fato, até aonde aquela métrica ela consegue ser representada, ou seja, qual detalhe eu consigo chegar daquela métrica. Se eu quero chegar a um maior detalhamento, imagine que eu vou ter mais dados. Como assim, Juraci? Vamos imaginar que você tenha a fato de vendas, ok? E essa fato de vendas, se você tem um grão baixo, né, que é o que nós chamamos, ou uma granularidade menor, então eu tenho um maior detalhe. Então, se eu tenho essa fato com grão no nível, digamos, de nota fiscal, você percebe que eu vou ter na fato o número de registros equivalente ao número de notas fiscais e, por conseguinte, eu vou conseguir identificar o valor da venda ou a quantidade de vendas por nota fiscal. Entende? Então, eu vou ter um volume alto de registros nessa minha fato. Eu tenho maior detalhe, porque eu consigo chegar até a nota e ali identificar o valor. Se um gestor ele não quer saber o valor da nota, ele quer saber por filial, então ele sobe e acumula todas as notas daquela filial. Se ele quer saber por região, ele sobe o nível novamente, sai das filiais e acumula por região. Se ele quer voltar, ele volta para a filial. Então, eu consigo detalhar a informação até esse nível, no caso, a nota fiscal, certo? Então, eu tenho um grão baixo, que é o que nós chamamos. Eu tenho um maior volume de dados na minha fato. Se eu tiver um menor detalhamento, por conseguinte, eu tenho um menor volume de dados. Eu tenho uma análise mais rápida, mas, em contrapartida, eu tenho informação menos detalhada. Nesse mesmo exemplo, digamos que o menor grão que foi acordado na construção dessa fato foi a região, por exemplo. Se o gestor ele perguntar ao BI, eu preciso saber o número de vendas por filial, por exemplo. Veja que eu falei que o menor grão foi a região. E a filial está abaixo da região. Eu não vou conseguir chegar nessa informação. Por quê? Porque eu só tenho ali o número de vendas por região. Eu consigo sair de região e ir para país, por exemplo? Consigo. Consigo ir para uma outra informação que está acima da região? Consigo. Mas consigo detalhar quem são as filiais? Não consigo, porque cada região tem filiais. E só que minha fato foi construída com um grão alto
acumulando os dados até o nível da região. Entendido? Então, esse é um outro aspecto na construção. Você que vai iniciar na área de BI, você que está iniciando, você tem que ter atenção quando você estiver construindo a tabela fato. Até qual vai ser o grão dessa fato? Porque às vezes o gestor ele pode querer ter o menor grão, o grão mais baixo, ele quer chegar lá no detalhamento. Digamos, eu tenho uma fato que é para tratar de assuntos de educação, de desempenho de aluno, e o gestor ele quer chegar até ali a nota de cada teste aplicado, porque ele imagina que ele possa querer saber quais foram os testes ou quantidade de provas realizadas para intervir dentro da unidade escolar. Só que essa não é uma realidade. Ele não vai utilizar essa informação até esse ponto. Ele pode até utilizar pontualmente para um relatório, uma vez ou outra. Só que ele tem essa informação detalhada nesse nível para ele avaliar essa informação ou construir algum conhecimento ou informação que vai ser útil para ele em uma tomada de decisão, vai ser muito mais complicado, já que ele vai ter um volume muito alto de informação. Então, qual é o mais indicado nessa situação? Que ele suba o nível, ao invés de chegar no número ou no valor da nota por cada teste que foi aplicada, ele, por exemplo, informar simplesmente se o aluno foi aprovado na unidade. Ele já subiu, ele não tem ali por teste. Eu tenho uma disciplina que eu tenho 2 testes, eu tenho outra que tem 3, tenho uma outra que foi só um trabalho. Então, veja que você complica e isso pode atrapalhar na análise que até o próprio gestor vai realizar. Esse é só um exemplo para você entender. E, por consequência, se eu chegar até o nível do teste, né, representando a nota ali de cada teste, eu vou ter um volume de dados muito alto. Eu vou ter que ter todos os testes realizados para cada disciplina, para cada aluno. Então, se eu tenho um aluno que está na disciplina, que está na 8ª série, por exemplo, ele tem 10 disciplinas e cada disciplina resolver fazer 2 provas, 2 testes, eu vou ter para esse aluno pelo menos 20 registros. Só que isso aí eu estou falando para uma disciplina, certo? Estou falando para um aluno e para uma unidade. Pense que você pode ter algumas unidades ao longo do ano e você pode ter uma quantidade alta de alunos, a depender do estado onde você mora. Você percebe? É um volume alto de informação para você detalhar nesse nível e a utilidade dele para uma tomada de decisão não chega a ser tão efetiva. Então você tem que, no momento que estiver construindo isso com seu gestor, né, fazendo um levantamento dos assuntos que vão ter no BI, você precisa, na hora de identificar as métricas, identificar essas métricas, elas vão chegar até que nível. Tem que chegar até um nível que seja adequado para uma tomada de decisão. Isso você vai enxergar com a entrevista, a abordagem que você vai realizar com seus usuários. Eles vão mostrar, eles vão apresentar as saídas, que tipo de análise eles desejam retirar do BI, que tipo de informação para tomar uma decisão, e aí com isso você vai conseguir identificar e aí chegar a esse grão mais adequado, ok? Então essa aqui é uma outra informação que é muito importante para você ter guardado, que é o grão da fato. Quando você trata de uma tabela fato, essa é uma informação importante, principalmente na hora da construção da sua tabela fato, porque isso vai impactar em todo o projeto. Você pode ter uma tabela que vai sair de milhares de registros para milhões de registros, a depender dessa granularidade, ok? Então, beleza. Aqui eu estou representando, né, uma tabela fato no caso de vendas. Veja que aqui, ao redor da minha fato, eu tenho as dimensões. Em um vídeo oportuno, né, eu vou tratar dessa questão das modelagens, ok? Em um modelo de BI, você tem dois modelos. Temos o que chamamos de modelo estrela, que é esse, onde eu tenho aqui a fato no meio, né, a tabela fato no meio, e as dimensões em volta, ou seja, eu tenho interseção das dimensões aqui, como eu falei, ok? Isso aqui é a tabela fato. Mas eu tenho outro modelo que nós chamamos de modelo floco de neve, ou snowflake,
que é um modelo que se assemelha, porém as dimensões elas também se conectam. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo que eu vou tratar com você, para você aprender também sobre essa questão de modelagem. O que importa aqui é que você veja como é uma tabela fato. Então veja que eu tenho aqui as chaves das dimensões, também então, eu tenho a chave da dimensão tempo, a chave da dimensão produto, eu tenho aqui a SK, cliente, que é a chave dessa dimensão cliente, e aqui eu tenho as métricas, as vendas em dólar, as unidades vendidas, o custo em dólar. Ou seja, eu consigo aqui identificar por produto e por loja a quantidade, né? E por determinado, no caso aqui eu tenho um dia de semana, então no caso eu vou representar por as vendas por dia. Nessas dimensões, então eu vou ter esse fato representado aqui, né? O desempenho das vendas da minha organização representado aqui nessa estrutura de tabela fato. E aí eu consigo extrair quais são as vendas, e aí assim saber quais são as lojas que estão vendendo mais, em quais dias. Posso comparar as lojas e com a informação da loja aqui, por exemplo, eu posso saber qual é o endereço, né? E aí identificar, no caso, a tal região, ela tem um desempenho melhor em determinado período. Ou seja, veja que eu tenho aqui o fato sendo observado por diferentes dimensões ao mesmo tempo. Então, essa é uma das características principais de um BI e que vão dar esse recurso ao gestor para que ele consiga tomar uma decisão mais embasada. E com isso até saber o desempenho e como sua organização vem se apresentando ao longo do tempo, com base em seus próprios dados. E aí, a partir daqui, ele vai tomar uma decisão do onde ele pode intervir, como ele pode melhorar uma coisa, como ele pode atacar uma ameaça que ele consegue enxergar a partir daqui desse BI. Entendido? Então, esse é um exemplo de uma modelagem e aqui de uma estrutura de uma tabela fato, onde eu tenho aqui a interseção, né? Eu tenho as chaves das dimensões e aqui eu tenho as métricas e indicadores. E aí meu grão aqui, como eu falei, eu vou até a loja. Então, eu tenho esse nível da granularidade. Eu poderia ter, digamos que eu tivesse, além das lojas, eu tivesse aqui uma outra informação dos vendedores, por exemplo. Quem vendeu tais produtos. Então, provavelmente eu teria uma granularidade menor ainda, porque eu ia chegar até o vendedor. Perceba que a quantidade de registro que eu teria aqui na tabela de vendas iria aumentar, porque eu ia poder identificar aqui até o vendedor e a venda que aquele vendedor realizou. Então, ao invés de ter aqui, por exemplo, que foram vendidos 50 mil reais do produto tal na loja tal hoje, no caso no dia de hoje, eu ia ter que 30 mil foi vendido pelo vendedor A, 10 mil pelo vendedor B e 10 mil pelo vendedor C. Então eu tenho, ao invés de um registro, eu já tenho agora 3 registros. Isso para uma loja. E aí, a quantidade de lojas, e aí veja que o detalhe, né, o grão, ele diminuiu mais ainda, então eu cheguei em um detalhe maior ainda. Ok? E aqui um exemplo de a fato de vendas, né? Então, veja que eu tenho aqui as dimensões, ok? As dimensões do produto, do cliente, o tempo, tenho aqui uma outra dimensão, mais outra aqui, e aqui eu tenho as métricas. Tenho a quantidade de vendas e a média de vendas. Veja que são sempre indicadores, podem ser, no caso, números quantitativos, valores em moedas, eu tenho aqui uma média, eu poderia ter aqui um outro tipo de cálculo representando as vendas, uma fórmula, certo? Que fosse importante para o meu assunto, que no caso são as vendas. Então, essa aqui é uma representação física de uma tabela fato, para que você consiga visualizar melhor realmente como uma tabela fato ela é estruturada. Aqui eu não tenho aquela questão de controlar o histórico como temos nas dimensões, lembre-se disso. Por quê? Porque a tabela fato ela pode ter cargas controladas de forma diferente. Eu posso ter uma carga incremental, posso ter carga total. Esse vai ser um outro assunto que eu vou tratar com você em um vídeo posterior. Mas para você entender, eu posso ter
mensalmente cargas que simplesmente complementem minha tabela fato, certo? Ou eu posso ter, para outro tipo de carga, fotos daquele momento complementando minha tabela fato. Então, todo mês eu tiro uma foto do meu assunto, né, realizando todo um processo de carga, de ETL, e eu tiro uma foto. Dia 30 do mês passado, a quantidade de vendas, ou a realidade de vendas era essa, dia 30, 31 desse mês corrente é essa, e no próximo mês a mesma coisa, eu tiro uma foto, e aí com isso eu consigo comparar e ter as informações do desempenho da minha organização relativo a esse assunto. Só que isso aí também é uma estratégia, é uma definição que tem que ser acordada junto com o cliente, e vai depender do assunto e do negócio que você está construindo o BI. Beleza? Então, era isso que eu queria falar com você da Tabelas Fatos. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, juraci@juracialmeida.com, ou você comenta aqui abaixo do vídeo. E se você está gostando, dê um joinha também no canal, ou se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, manda um e-mail ou escreve aqui nos comentários, que eu vou dar uma lida, e aí, assim que possível, eu respondo ou crio um conteúdo em cima dessa sua sugestão para ajudar você no crescimento da carreira de BI, ok? Então, vou ficando por aqui e até uma próxima.